Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Pergunta pra Mari. Vou esperar que as pessoas entrarem. Vou me organizando aqui. Esperar um pouquinho. Vou até fixar aqui comigo. Pergunta pra Mari. Para Mari. Olá, Helder. Seja muito bem-vindo. Depois vamos ter, hein? A nossa live aqui falando de finanças pessoais. Tô tentando fixar aqui. Pronto. Fixou. Ô, Marina. Marina é uma jovem empreendedora aqui que tá doida para começar a empreender. E vai empreender, né? Vender os seus doces. João Vitor, vamos esperar aqui mais algumas pessoas. Seja bem-vindo aqui as pessoas que estão entrando. E olá, pessoal aqui do Indiga Fortaleza. Hoje nós estamos em mais um episódio do Finanças pra Mari. E hoje, pessoal, a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre a diferença de caixa e lucro, que é uma pergunta muito recorrente, né? Mas antes da gente começar esse assunto, beijão aqui pra minha querida mamãe que tá aqui entrando, a Maria Cláudia. Então, eu queria que vocês falassem. Vocês estão me ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um ok. E também queria aqui pedir pra vocês apertarem um coraçãozinho, que quanto mais coraçãozinho vocês apertam, mais o Instagram manda aí, diz pro pessoal que a gente tá ao vivo, viu? Pra ter mais engajamento aqui. E para o Instagram aqui mandar para mais pessoas. Alô, meu querido João Pedro aqui. Mestiane, que coisa boa aqui entrando. Excelente aqui. Obrigada aqui, pessoal, pela participação, né? Então, dá para ouvir sim, né, João Pedro? Que coisa boa. Estão me vendo direitinho também? Catarina. Catarina também é outra pessoa aqui que tá querendo empreender. E a gente tá aqui, viu, Kate, pra ajudar aqui as pessoas que querem empreender, né? Não só os empreendedores, mas também quem ainda quer empreender. E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre a questão do lucro, sobre a questão do calcanhar aqui de Aquiles, né? Aquela pedra no sapato do empreendedor. Aquela perguntinha que sempre eu pergunto, né? Quando eu estou fazendo as minhas consultorias, as minhas mentorias, né? Alô, minha querida Eliane aqui, o Bordados entrando aqui, seja muito bem-vindo. Lavínia, coisa boa. Lavínia é outra aqui, empreendedora aqui, maravilhosa, viu? Então, aperta no aviãozinho aí, galera, e também envia para aquele empreendedor, para aquele amigo que tá precisando, e aperta no coraçãozinho pro Instagram entregar mais. Então, uma pergunta, galera, muito recorrente, né, é a questão do lucro. Ai, Mari, eu tenho lucro, né? Porque o empresário, ele sempre tem essa dúvida se ele tá tendo lucro e sempre ele tem essa dúvida se ele está tendo prejuízo. Ele sempre mistura essa questão do caixa com a questão do lucro, né? Alô, Fabi, que tá entrando. Para as pessoas que estão entrando aqui, a gente tá, quem nunca... Fala aqui pra mim quem tá a primeira vez aqui com a gente no Finanças da Mari, no Pergunta pra Mari. Quem é que tá aqui a primeira vez aqui no Pergunta pra Mari? Ou então quem já estava comigo, coloque assim, já estou com você, já estava com você, só pra eu saber quem é que é novo aqui. Que a gente tá sempre trazendo aqui várias dicas de como você pode fazer a gestão financeira da sua empresa. Aqui o Deodato Ramalho, coisa boa tá aqui com você também. Trabalhei aqui com o seu pai, o Deodato, no Banco do Brasil. Eu fui estagiária lá do Banco do Brasil, coisa boa, viu? Um abração pro seu pai. Primeira vez a Eliane, coisa boa, seja muito bem-vinda. João Pedro já está comigo aqui, coisa boa. Catarina também, excelente. Então, a Margarida também aí. Margarida, entra pelo teu Delícias da Margarida, né? Pra divulgar aqui teu negócio, que eu acho que é melhor ainda. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a diferença de lucro e a diferença de caixa. Porque tem muito essa questão, a Fabi, né, tá falando primeira vez, ótimo, sejam muito bem-vindos aqui, Denise Cabeleireiros.
E aí a gente vai tirar justamente essa dúvida que você que é cabeleireiro, você que tem um negócio de um empreendimento que vende comida, aquela alimentação, você que tem um pet shop, você que vende produtos para animais, você que vende roupas, ou seja, fala para mim aqui, pessoal, também qual é o negócio de vocês, né? Por que que é bem legal? Porque você precisa saber isso. A gestão financeira, pessoal, é uma questão de rotina, né? E a gente trabalhou na primeira finanças, no Pergunta para Mari, a questão do que é a gestão financeira, que tá gravado lá, se você quiser assistir, tá lá gravado lá no IGTV. Na semana passada, nós falamos sobre a questão dessa separação, né, das finanças pessoais, das finanças empresariais. Então, e como a gente pode fazer isso? A gente teve várias perguntas. Moda íntima, ótimo, então, Eliane. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, pessoal, vocês podem fazer as perguntas e quando vocês quiserem entrar, vocês só avisam para mim, que aí eu coloco aqui para entrar, né? Então, você precisa entender, eu vou até trazer logo aqui uma pergunta que chegou, várias perguntas para mim aqui, que eu vou logo botar uma aqui, que é uma pergunta muito recorrente. Rodrigo aqui, oi. Um beijo para uma Delícias da Margarida, excelente. Tem uma pergunta, pessoal, que eu coloquei, que é, não sei diferenciar faturamento de lucro, né? As pessoas pensam, alguns empreendedores pensam que o faturamento é tudo que você, é o seu lucro. Não, são duas coisas diferentes, certo? O faturamento, você que vende roupa íntima, é quando no final de um período, no final de um mês, você consegue ver tudo que você vendeu. Se você vende essas roupas íntimas, é a quantidade de peças que você vendeu vezes esse preço, o preço de venda, né? A cada semana que passa, o conteúdo só melhora. Ai, coisa boa, viu? Obrigada aí. Então, o faturamento é tudo que você vende, ou seja, todas as vendas, independente de você vender à vista, independente de você vender a prazo, se você vende ainda no caderninho, se você vende ainda de boca, se você vende no cartão de crédito, se você vende no boleto. Então, todas as vendas, independente de você receber ou não, certo? De receber ou não, você é o seu faturamento. Então, não tenho nenhum controle financeiro, eu quero começar a fazer controle financeiro da minha empresa. Comece a registrar suas vendas dia a dia, né? Use aplicativos, use planilhas, olá, Claudinha aqui, dá boa noite, Ana Cláudia, Avelar, meu querido aqui que faz rodízio aqui de pizza, excelente aqui, o Braga também entrando. Então, você precisa entender que o faturamento é tudo que você vende. Então, se você não tem nenhum registro, você começa, vendi tantos sutiãs, vendi tantas calcinhas, vendi tantos pratinhos, vendi tantas coleiras para os cachorros. Então, você vai ter todas as vendas, certo? E o lucro, pessoal, é diferente. O lucro, a gente fala lucro quando a gente fala do resultado operacional da sua empresa. A gente está falando na questão econômica, né? A questão, qual é o resultado? Será que a sua empresa é uma empresa lucrativa ou não? Né? Então, o lucro, quando a gente fala o lucro, é quando você tira as suas vendas, menos os seus custos variáveis, depois vai ter os seus custos fixos e depois que vai ter o lucro. É aquele resultado lá final, certo? Que a gente vai falar, quando a gente fala de lucro, a gente fala de regime de competência. Então, o faturamento é tudo que você vendeu, o seu lucro é quando você faz o quê? Você pega essa diferença do faturamento menos quanto lhe custou, ou seja, eu comprei o sutiã por R$10 e vendo a 20, né? Então, é quanto lhe custou e depois você tira as suas despesas fixas, que são todas aquelas despesas que a gente vem falando, contador, energia, aluguel, que não tem relação direta com a sua venda. E aí você vai ter seu lucro, né? O espaço, a Diana, ai que bom, Diana, você aqui. Acho que desde sempre precisamos pensar que o menor empreendimento que seja, precisamos ter registro. Com certeza, a Diana aqui, amanhã inclusive vou fazer aqui meus cabelos lá, tá marcado 2 horas, né, pra eu ficar aqui mais bonita aqui pra vocês. A Diana vai lá, né, Diana? Então, por exemplo, a Diana é um case de sucesso aqui. Inclusive, a partir do mês que vem a gente vai ter aqui outro
outros episódios aqui mostrando os cases de sucesso. E ela sempre está registrando isso. Então, realmente, você precisa ter esse registro. Independente de você ser uma grande empresa, se você é um microempreendedor individual, se você é aquela empresa ainda que não se formalizou, você precisa entender que você precisa fazer esses registros, justamente para você saber esse seu faturamento. Peraí que tem uma pessoa aqui que está entrando, só um minutinho. Vamos aqui, a Dani. Olha, a Dani que está entrando, ela vendeu para mim. Essa semana ela veio deixar um pijama maravilhoso aqui do TikTok. Amei. Depois eu não posso tirar uma foto do pijama, mas vou tirar a foto da blusinha, né? Maravilhoso aqui. A Daniela Araújo vende os pijamas lindos. Eu tô super na moda com o TikTok. Peraí que eu vou colocar aqui a pessoa aqui que vai entrar agora. Uma pergunta. Então, para vocês que estão nos assistindo, aperta aí o coraçãozinho. E vão, se quiser entrar também, fala comigo aqui que a gente entra e você faz a sua mentoria ao vivo. Tem sua mentoria aqui ao vivo, né? A Diana tá falando, eu sempre começo com livro caixa hoje, já tem um sistema, mas sempre separei. Olha aí. Antes, você pode começar só... Olha aí, já que a gente fala, comenta aqui a questão que a Diana falou. Olá, seja muito bem-vinda, Margarida. Tudo bem? Olá, estão escutando a Margar? Oi? Oi? Pronto. Margarida, qual é o seu negócio? Fala para mim que eu quero o seu negócio, fala um pouquinho e qual é que é a sua dúvida? Eu não estou escutando. Vocês estão escutando a Margarida? Oi? Se vocês estiverem escutando, dá um ok, assim, ó. Margarida? Pronto, tenta depois entrar de novo. A Margarida não conseguiu aqui entrar. Mas vamos tentar entrar de novo, Margarida. Né? Fabi tá dizendo aqui que não. Então vamos lá, vou colocar de novo a Margarida. Vamos tentar mais uma vez, Margarida. Enquanto a Margarida tá entrando, então, pessoal, é muito importante você fazer esse registro, pessoal. É muito importante. Oi, Margarida? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Estão ouvindo, pessoal, Margarida? Vamos lá. Boa Pode noite, meu falar. nome é Margarida. No caso, é Delícias da Margarida, né? Como muitos já me conhecem, muitos aí são meus clientes. A Diana é minha cliente, a Mari também é minha cliente. Eu vendo pratinho, né? Creme de galinha, vatapá, estrogonofe, macarronada de carne de sol no molho branco. E outras coisas mais gostosas. Aí eu queria te perguntar, Mari, assim, como é que eu faço para saber se a minha empresa está gerando lucro ou prejuízo? Pronto, excelente pergunta, Margarida. Isso é uma pergunta muito recorrente, né? Para você realmente saber se você tem lucro ou prejuízo, Margarida, você precisa fazer primeiro ter uma organização financeira do seu negócio para você poder fazer todos os seus registros, né? Como é que você começa registrando? Vou registrar todas as minhas vendas. Vendi pratinho, vendi o carne de sol, vendi a galinha, vai registrando. Como também você precisa registrar quanto lhe custou para você fazer aquele pratinho. Quanto você gastou de embalagem, quanto você gastou, por exemplo, das verduras, quanto gastou do gás, quanto gastou da sacolinha, quanto gastou do entregador, né? Se for um entregador, se você pagar, combustível, ou seja, você precisa botar todos os seus custos variáveis, ou seja, aquele custo que só existe se você vender o pratinho, para depois disso, você ter a margem bruta, que a gente fala, e depois disso você vai tirar os seus custos fixos. O que são os custos fixos? Os custos fixos, alô, minha querida Carmen, os custos fixos é o quê? É você
tirar, por exemplo, o seu Prolabore, quanto é o salário que você tira, né? É você tirar, por exemplo, se você paga o contador, se você paga material de escritório, se você internet, telefone, são todas aquelas despesas, aquelas saídas que você tem, independente de você vender ou não, Uhum, certo? E certo. depois vai ter teu lucro, né? Depois é o lucro. Então é aquela continha. É tudo que você vende, independente de você receber ou não. Quando a gente fala de lucro, pessoal, anota aí. Pega uma canetinha, um caderno. Quando a gente fala de lucro, a gente fala de regime de competência, certo? A gente está falando de vendas, independente do recebimento ou não. Se você vende no cartão de crédito, por exemplo, e você não trabalha com antecipação, você vai receber daqui em 30 dias, certo? Mas aquela venda já aconteceu naquele momento. Se aquela venda já aconteceu naquele momento, é registrado como venda. E quando você for saber o seu lucro, ou seja, saber se a sua empresa está tendo lucrativo ou não, ou seja, é economicamente viável ou não, você vai pegar todas as suas vendas, né? Menos os custos, ou seja, quanto é que te custou para, mais uma vez, a fazer teu pratinho, a embalagem, combustível, frete, tudo isso. Depois disso, você vai tirar as suas despesas fixas, né, que é o salário, que a Maria Luísa está falando aqui, o salário dela, que é o Prolabore, né? E todas essas outras despesas, que aí você vai ser seu lucro. Aí você vai saber. Se você está tendo lucro, quer dizer que você está um resultado positivo. Se você está negativo, é porque você não está vendendo o suficiente, ou então você está comprando com fornecedor muito caro, ou então você está vendendo a um preço muito baixo. Você entendeu? Estou entendendo. E aí, É, e hoje você está começando, e hoje você está fazendo. Ah, tá aí, falhando assim, aqui, Margarida, como é? eu estou trabalhando mais sexta, sábado e domingo, que era o costume que eu tinha lá na praça. Sempre eu fazia mais de 6 anos que eu trabalhava dessa maneira. Aí, por conta da pandemia, eu continuei do mesmo jeito, só que eu entrei com o delivery, né? Tentei me Uhum. adaptar nesse meio. E tá dando certo, graças a Deus, tá indo devagarzinho, com a sua ajuda também, que sempre quando eu tô aperreada, eu lhe peço socorro a você. Que E é bom, que assim a bom. gente vai. Pronto, excelente, Margarida. Obrigada pela participação. Continua aqui com a gente, viu? Sim. Printa a tela aí para depois me marcar aí para a gente e bota lá a hashtag Finanças da Mari. Obrigada, Margar. Tchau, Beijo. amor. Então, olha aí, pessoal, que legal, né? Muito bom quando a gente tem Solar Sival aqui, Henrique Aguiar, pessoal muito bom aqui, Bebeto, Meire, Vânia, muita gente boa entrando aqui, viu? A Neila, coisa boa. É muito legal, né, pessoal, quando você tem isso, você tem essa questão do reconhecimento e outra coisa, você poder ajudar o empreendedor, né? Eu acho que todo mundo pode ajudar o empreendedor, né? Inclusive você que está aqui. Por exemplo, se você é acostumado a comprar pelas grandes redes, comece a comprar aqui do seu comércio local, né? Comece a comprar dali do bairro. Acho que isso é muito legal, né? Então, vamos lá para mais uma pergunta aqui, viu? Vamos lá, tem outra pergunta aqui, galera. Vamos aqui. Ó, uma pergunta bem legal aqui também. Aí, antes de responder, vamos lá. Mariana foi uma professora maravilhosa, só concluí meu TCC porque ela foi uma ótima orientadora. Ai, coisa boa ver meus alunos aqui, né? Todo mundo sabe que eu sou consultora, trabalho aqui há mais de 10 anos, mas minha paixão ó, é lindo demais. Adoro meus alunos, sou apaixonada pelos meus alunos, adoro dar aula, para mim é a minha vida, meu propósito. Vamos lá, obrigada, viu? Então, aqui uma perguntinha aqui, ó. Caixa negativo significa prejuízo? Olha que pergunta legal, galera. Caixa negativo. Diz aí para mim, o que vocês acham? Caixa negativo significa prejuízo? Para quem tá... A Kevin entrando aqui também. Personal Kids aqui, maravilhosa aqui de crianças, linda. Faz um trabalho aqui maravilhoso aqui com o meu Tobias.
Aperta aí, galera. Eu vou pedir uma coisa para vocês antes de responder essa pergunta. Aperta no coraçãozinho para o Instagram entregar mais essa live para algumas pessoas. Aperta aí no aviãozinho e manda para as pessoas que estão precisando aqui entender um pouquinho mais de lucro e caixa. Ó, caixa negativo significa prejuízo? Pessoal, a resposta é depende. Depende. Por quê? O que acontece? Que é outra pergunta também que a gente está falando aqui na live. O caixa, pessoal, o caixa é o quê? O caixa é o saldo que você tem na sua empresa. Como é que eu faço o caixa, Mariana? O que é o caixa, certo? O caixa é o saldo que você tem na empresa, ou seja, é aquilo, você pega todas as entradas, registra todas as entradas, menos todas as saídas, que aí vai dar o saldo que é seu caixa. Então, o caixa, para você saber seu caixa, é você saber seu saldo disponível, perguntando, vendo o que tem no seu caixa físico, ou seja, a sua gavetinha mesmo, no seu gavetinha dentro da empresa. É você ver o que tem nos seus bancos. Ah, eu tenho conta do Banco do Brasil, eu tenho o PagSeguro, eu tenho o PicPay. Ou seja, todos esses bancos você tem algum saldo. Então, qual é o seu saldo inicial? É você pegar todas essas entradas. Ah, Marina, não faço nenhum registro disso. Você pode pegar uma planilha e fazer. Quem é meu saldo inicial? É o dinheiro que você tem na físico, mais o que você tem nos bancos. Ou seja, é a sua disponibilidade. Certo? E lembrar, pessoal, que saldo não é o dinheiro que está na sua carteira. O dinheiro que está na sua carteira é seu dinheiro pessoal. Você deve definir uma retirada mensal, uma vez no mês, 3 vezes no mês, e transferir esse dinheiro para a sua carteira, para o seu banco, pessoa física, para você fazer esse movimento. Então, o caixa negativo, vamos supor que você entrou R$ 1.000 e saiu 1.200, ou seja, você vai estar 200 negativo. Significa que é prejuízo? Depende. Por quê? Porque quando a gente fala de lucro e prejuízo, a gente tem que analisar a outra ferramenta. Qual é a ferramenta que a gente está trabalhando aqui? Quais são as duas palavras? Lucro e caixa. Então, você pode simplesmente estar tendo apenas um descasamento de pagamentos e recebimentos, certo? Mas isso não significa que a sua empresa tem prejuízo, ou seja, quando você vai analisar todas as suas vendas, menos os seus custos, depois menos as suas despesas fixas, e você vê lá que você tem lucro, isso não quer dizer que você tenha prejuízo por o seu caixa estar negativo, apenas você, nesse dia, entrou mais dinheiro do que saiu. Às vezes, se você organizar aqui a questão dos seus pagamentos e recebimentos, agendar as datas, certo? Ver o que você pode fazer em relação a isso. Então, a resposta é depende. Não significa que possa ter prejuízo. Mais uma pessoa aqui para entrar, pessoal. Bora lá. Para quem está entrando agora, né? Nós estamos aqui em mais um episódio Pergunta para Mari. Vamos aqui. Olá! Mais uma empreendedora maravilhosa entrando aqui. Muito Tudo obrigada. bom? Tudo bem, Fala um Maria. pouquinho aí do teu negócio, a tua dúvida. Se apresenta aí para o pessoal. Vamos lá. Eu sou a Merivanda, né? Eu trabalho com buffet, né? A gente, na verdade, o buffet da gente começou com o buffet móvel. Olha aí, né? A gente tinha só o móvel e não tínhamos o ponto fixo. Nós não tínhamos. Então, a gente fazia festa tudo quanto era lugar, casa, pousada, né? Onde fosse melhor. E depois nós conseguimos o local fixo. Então foi ótimo, a comodidade foi ótimo. Quando chegou essa parte da pandemia, opa, fecha tudo. Não podíamos mais. Agora que nós estávamos assim crescendo e evoluindo com relação ao ponto fixo, né? Nós não podemos mais. Aí o que é que nós estamos assim nos reinventando? Primeiro, investindo na questão de novas possibilidades. Você deu umas dicas que eu amei, as dicas que você deu e tudo, foi ótimo, né? Então, Show. E olha aí, o livro que você indicou, tá Olha vendo? aí. Show, Merivanda. Pois é, adoro suas indicações, sempre assisto as lives. E o que é que acontece? Nós estamos meio que intermediando os momentos fixos, que não podem acontecer,
Então, estamos fazendo alocação de material. Ah, eu quero fazer aquela questão, só um bolinho em casa, né? Então, a gente fornece essa parte que, na verdade, não cobre os nossos gastos assim como já foi antes, né? Não tem não dá, mas dá para você dar uma ajeitadinha. Então, eu queria que você me indicasse, assim, a gente cortou custos, fizemos negociações, tudo que você indica, tudo isso. Mas o que é que você acha, assim, porque no momento, o que nós estamos mais fazendo é investindo num novo projeto para dar uma alavancada ao nosso negócio, continuar com o buffet, lógico, né? Com todo esse trabalho que já vem de anos, né? Aqui em Fortaleza e tudo. Então, a gente está estudando formas de fazer um diferencial, porque eu acho que é isso que está precisando. Eu queria saber que dicas você dá e tudo com relação a isso. Em relação a dicas do negócio, Sim, pronto. Ótimo. Primeiro, agradecer aqui, Merivana, por você estar aqui com a gente, certo? Isso é muito bom. Que bom que você está vendo aqui a gente do livro, é legal, é muito bom. Fico sim, super sim, feliz tá com isso. acompanhando. É super gratificante. Assim, a dica que eu dou em relação a isso é que realmente hoje você precisa entender quem é o seu, como está o comportamento do seu consumidor, certo? Por quê? Porque, como você bem falou, antes você tinha móvel, passou a ter fixo e agora está se vendo na possibilidade de voltar para o móvel ou então inventar outra coisa, ter outra criatividade. Então, a dica que eu dou é o quê? Que você realmente remodele o seu negócio, veja qual é o comportamento do seu consumidor, pesquise o que os grandes estão fazendo, certo? O que os grandes players da área de eventos estão fazendo e o que para você se diferenciar, né? Para você não ser apenas mais um buffet. Mas por que eu vou contratar o buffet da Merivanda? Porque a Merivanda está se reinventando, porque a Merivanda, mesmo com essa pandemia, sempre entrou em contato comigo, porque a Merivanda está trabalhando muito marketing digital, me entregando, fazendo aqui o marketing, o embalde marketing que a gente chama, que é o marketing de conteúdo, porque está pensando em novas formas de agregar valor, de vender. Então, eu acho isso que você está fazendo é excelente. Por quê? Porque você está se remodelando. Você está vendo novas possibilidades, né? Isso é muito legal, Merivanda, né? Eu acho que eu trouxe até umas dicas de, por exemplo, você está trazendo, pode estar fazendo lives explicando como é que faz uma festa em casa para o seu filho, como é que você faz uma festa para sua mãe, né? Você pode estar criando e-books, como fazer uma festa de criança, né? Você pode pegar, tipo assim, pegar quem são os teus principais segmentos e desses principais segmentos, como é que eu vou tratar cada um? Né? Como é que eu vou tratar cada um? Aí tem aquele meu cliente que ele vende, que ele sempre compra, tem aquele meu cliente que ele só quer promoção e tem aquele meu cliente mediano. Então, criar estratégias diferenciadas para cada cliente, fazer um banco de dados, né? Porque tem aquele cliente que só quer a promoção. Não, só compra se for na promoção, né? Tem aquele cliente não, que ele consegue perceber o valor agregado e aí você consegue, ou seja, você precisa, ou seja, você, pessoal, você que está aqui nos assistindo, não deve, tem que ter um tratamento diferenciado. Você precisa saber quem são seus clientes para você traçar estratégias de acordo com o seu cliente. E realmente pensar, fazer a questão, por exemplo, de mini casamentos. Eu até falei numa live passada, no sentido de. Eu achei super bacana de você fazer um casamento online. Ter só ali o padrinho, a madrinha, os pais, os noivos. E aí tu ficar responsável pela lista de casamento, pela lista de presentes, por toda a gravação, tu ter parceiros em relação a isso, né? Igual os famosos fazem, né? O Isso. pessoal não pode, os famosos, e todo mundo tem lá milhares de pessoas assistindo ali o casamento do fulano, da fulana. Por que não fazer pra gente, normal, pessoa, ser humano normal? Por que tem que ser só os famosos? Né? É você se reinventar. Então, a dica que eu dou é que você se reinvente. Né? E veja qual é o seu nicho. Qual é aquele nicho, né, que é mais legal, né?
É o de criança? O de criança é uma coisa fantástica. Toda mãe, tem dinheiro ou não, pandemia ou não, dá um jeito de comprar uma cor pro menino, Para né? não passar em branco, né? Tem aquela, não, só para não passar em branco. Então, assim, esse não passar em branco é realmente onde nós estamos entrando, não é? Esse detalhe de a mãe deseja fazer a comemoração, quer postar as fotos, então o que é que nós estamos fazendo? Só a locação das peças, porque você não tem as peças em casa para colocar doces e bolo, né? Não, eu quero a peça e a decoraçãozinha que fica só a parte das fotos, aquele local da foto. Tem só esse detalhe. Ou então, eu quero só o bolo e as peças, a decoração. Então, temos todo o cuidado com relação à higiene, álcool gel, tudo embalado, sabe? A mãe vê quando recebe em casa, ela recebe tudo pronto, né? Então, esse detalhe está sendo assim com todo cuidado e carinho, principalmente os infantis. E tudo também, as dicas que você vem dando e tudo que nós estamos colocando em prática. Como eu disse, até as leituras estão sendo colocadas em práticas. Excelente, Muito muito bom, obrigada. viu? Muito bom. Tem até uma dica aqui para você que a pessoa colocou aqui, a Maria Luísa colocou. Ó, na minha rua tem diversos apartamentos e as festas estão chegando junto de um carro de homenagem e o kit festa. Olha aí, mais uma dica super valiosa aqui para você, Merivanda, né? Muito O pessoal obrigada. que pronto, você então é o quê? É ter criatividade, é identificar quem é seu público, é ver o que que você é boa, se você não for boa, aprender a ser boa nisso, é segmentar, segmentar. Ah, eu não vou vender festa para todo mundo, não, eu vou vender festa para, por exemplo, idoso. Eu vou vender festa para criança. Até segmentar, fazer receita, alugar peças e lembrar, o mais importante, quando você segmenta esse tipo de serviço, quando você for registrar, Merivanda, você registra receita de aluguel de peças, receita de festa infantil, para no final de um período você ver quanto que representa nas suas entradas, para você ver quem é seu carro-chefe, Tá ótimo. Muito viu? obrigada. Tá ótimo. Obrigada, Muito Mary. obrigada. Um beijo, beijo. Beijo, amor. Olha aqui, pessoal, que legal aqui, viu? Que legal aqui, a Olindete aqui, o Netinho entrando. Vou já responder aqui uma pergunta aqui da Isa, certo? Josineide. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá, cadê? Qual a melhor forma de começar um negócio pela internet? É. A melhor forma, Josineide, é você identificando o que que você quer vender, né? O que que você quer, qual é o produto que você quer, né? Qual é o serviço que você quer oferecer. Você pode começar perguntando o que que eu sou boa, qual é a experiência que eu tenho, o que que o mercado está querendo, né? Você precisa identificar qual é o nicho que você vai entrar, qual é o nicho que você quer para você começar a vender pela internet. E você pode começar a vender pela internet produzindo primeiro só conteúdo, né? Quando você identificando seu público-alvo, identificando seu nicho. Qual é meu nicho? Ah, eu vou vender lingerie. Eu vou vender, vamos supor, serviços de contabilidade. Eu vou vender peças tais. Tudo vai depender do que você vai querer. Agora aqui, vamos lá. Mais uma pergunta aqui que eu vou colocar. Vamos lá aqui. Uma pergunta bem legal aqui. O que preciso faturar para lucrar, né? O que preciso faturar para lucrar? É uma pergunta, pessoal, muito recorrente, né? Uma das formas de você saber isso, que você precisa faturar para lucrar, eu queria que vocês colocassem aí. Vocês sabem qual é o faturamento de vocês? Vocês conhecem o lucro de vocês? Coloca aí sim ou não. Se você sabe qual é o seu lucro, qual é o seu faturamento. Por quê? Uma forma de você descobrir, certo? De nada, Isa. Uma forma de você perguntar, de você descobrir o que você precisa faturar para lucrar. Primeira coisa, você pode calcular um indicador. O nome desse indicador é ponto de equilíbrio. Inclusive, eu coloquei, depois você vai lá no meu IGTV e tem lá que eu explico exatamente como você calcula o ponto de equilíbrio. Procura lá que você vai ver lá como você calcular a questão em relação ao preço e do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, pessoal, é aquele ponto, é aquele valor onde você está no 0 a 0.
O que que significa, né? Significa que você, tudo que você, a todas as suas entradas e todas as suas saídas estão igual, ou seja, você tem que ter pelo menos o mínimo que você tem que faturar, né? O mínimo que você tem que faturar para você não estar tendo prejuízo. Então, quando a gente calcula o ponto de equilíbrio, você está calculando aquele momento que você está no 0 a 0, né? Por isso que às vezes a gente pergunta, ai, como é que tá, eu estou vendendo pouco. Aí quando a gente vai calcular o ponto de equilíbrio, vou dar um exemplo, uma determinada empresa. A gente descobriu que o ponto de equilíbrio dela era 28 mil. E aí, o que aconteceu? Aí depois, nós fomos ver o faturamento dela dos últimos meses e estava 20 mil. O que acontece, pessoal? O que acontece? Acontece que a empresa, a pessoa, né, o microempreendedor, o microempresário, não tá conseguindo nem atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, os negócios delas não tá se pagando, né? Porque o ponto de equilíbrio é onde você paga todas as despesas, todos os custos, né? Que aqui é o netinho, meu querido neto aqui, meu contador tá botando, que a receita é igual à despesa. Então, se ela faturou 20 mil e o ponto de equilíbrio dela é 28 mil, ou seja, ela não está conseguindo nem estar no 0 a 0. Então, você precisa. E outra coisa também que você precisa saber do ponto de equilíbrio. Vamos supor que você queira faturar 10 mil. Aí, quando você for calcular o ponto de equilíbrio, você coloca lá, né, na formulazinha, que depois você vai lá no meu IGTV e vê como é que calcula o ponto de equilíbrio, né? E aí você vai lá, vai colocar lá seus custos fixos, que é a fórmula assim, pega a canetinha e anota. Custo fixo, mas se você quer um lucro tal, mais o lucro desejado, dividido pelo percentual da margem de contribuição. Né? Que a gente explica isso. Que é a margem de contribuição? É seu preço de venda menos o seu custo. E aí você vai tirar o percentual em relação a isso. Então, você pode começar a calcular o seu ponto de equilíbrio e definir qual é a margem de qual é o lucro que você quer. Porque se você verificar que você não está atingindo nenhum ponto de equilíbrio, o que pode estar acontecendo? Você pode estar, né? Como eu falei, até para Delícias da Margarida, você pode estar com seu preço de venda não está legal, você não está fazendo uma formação de preço legal, você pode contando os custos muito altos, está comprando, tem que renegociar com os fornecedores, digamos assim. Você pode estar não está atingindo esse ponto de equilíbrio, né? Você também pode estar com seus custos muito altos, às vezes você pode estar tendo retirada. O que acontece muito? Está tendo muita retirada pessoal, né? Ou seja, você mesmo está boicotando a sua empresa. Então, isso são coisas, pessoal, que você precisa entender para fazer o controle financeiro. Mas para você ter isso, é os que eu sempre venho falando. Você precisa ter controle financeiro. E controle financeiro, pessoal, nada mais é do que uma rotina, do que um processo. É você realmente criar processos, né? E você tem uma relação muito boa com a sua contabilidade, com o seu contador, certo? Porque com o seu contador, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe orientar. Hoje a gente trabalha, né, com muitas parcerias nas minhas consultorias. Eu sempre estou com parcerias com os contadores. Tem uma parceria muito grande aqui com o Neto, aqui da Com Contabilidade. Tem as meninas agora também, que a gente vai depois, se tudo der certo, fechar uma parceria também da Exacta Consultoria. Então, são coisas muito, muito, muito legais, entendeu? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, né? Pessoal, vamos lá, ó. Eu queria que vocês aí printassem, depois vamos printar a tela aqui, né? Eu e a minha mania de pegar no cabelo, né? Meu marido falou: olha, Marina, para de pegar no cabelo. É porque é mania já, pessoal. Vou dar um sorriso para vocês printarem aqui, viu? E aí, eu queria pedir depois, quando acabar a live, vocês ir lá, colocar nos stories, colocar o que foi que vocês ganharam com isso e botar também hashtag Finanças da Mari. Ok? Aí vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Quem quiser entrar na live, fazer a sua pergunta ao vivo, ter mentoria ao vivo, só levantar a mão aí que eu coloco, tá certo? Aí vamos lá, que tem mais uma pergunta aqui da caixinha. Vamos lá. Cadê aqui? Cadê? Só um minutinho, pessoal. Aqui já foi, aqui já foi.
Cadê? Uma perguntinha aqui bem legal. Qual o melhor? Fluxo de caixa ou DRE? Né? Vamos lá. O que vocês acham? Responde aí. Vocês acham que é melhor o fluxo de caixa ou DRE? Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo respondendo aí, para participar aqui. Hã? Bora lá. Nila entrou aqui, coisa boa. Márcia. Opa. Vamos lá. Pronto. Então, a perguntinha. O que é melhor, fluxo de caixa ou DRE? Essa é uma pergunta é que ambos. A resposta é essa, né? A resposta é ambos. Você precisa ter uma visão financeira, ou seja, trabalhar com o que a gente chama regime de caixa. Você precisa entender qual é o fluxo do seu caixa. O fluxo nada mais é do que qual é o caminho do seu caixa, o que entra, o que sai, né? Qual é o seu saldo. Como você precisa também ter uma visão de econômica. A minha empresa é lucrativa? Ou seja, a operação de eu vender pratinhos de comida, a operação de eu vender lingerie, a operação de eu vender serviço de vender alimentos, a operação de ter um comércio dentro do posto de gasolina, né? Como é o nome que eu esqueci, que até é o da Nirla. A operação, depende da operação do seu negócio, eu que sou consultora e trabalho com treinamentos, com consultoria, eu preciso entender que se o meu serviço é lucrativo ou não. Né? E para você saber dessa questão da lucratividade, você precisa da ferramenta DRE. O que é DRE, pessoal? É demonstrativo do resultado do exercício. Certo? Conveniência, exatamente, Nila. Nila, se você quiser entrar ao vivo, pode falar aqui para tirar sua dúvida. Então, e falar do seu negócio também. Então, o DRE que a gente está falando aqui, vamos falar de gerencialmente. Não estou falando o DRE contábil, aquela DRE que todo ano o contador faz, não, certo? Então, você precisa saber da sua DRE. Então, como é que você faz a sua DRE? Né? O demonstrativo do resultado do exercício. Esse demonstrativo do resultado do exercício, gente, é você pegar o que eu falei, como você saber se você tem lucro ou não. Então, quando a gente fala de DRE, a gente está falando saber se tem lucro ou prejuízo. Quando nós estamos falando de fluxo de caixa, é aquilo que eu sempre venho falando. É você registrar, ter o seu saldo, ver quais são os seus saldos em todas as contas que você tem, e registrar todas as entradas, como também registrar todas as saídas. Que isso também é um problema, que às vezes o empresário não registra a tal da saída, né? Para no final ter o seu saldo. Né? Então, o fluxo de caixa você usa para você ver como é que está essa questão dessa movimentação. Será que você está tendo muito saldo negativo? Será que você está tendo um descasamento aí de recebimento e pagamento? Aquela coisa, eu pago com 7 dias, mas só recebo com 40? Né? Ou seja, alguém tem que te financiar esses dias. E a DRE, ela serve para saber se você tem lucro ou prejuízo. Né? Vamos lá. Vamos aperta aí, galera, o coraçãozinho aí. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta aqui. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Bora lá. Então, mais aqui uma pergunta. Vamos ver se mais alguém aqui para entrar. Pessoal, eu queria que vou falar aqui para vocês uma novidade, certo? Uma novidade aqui bem legal. Eu vou estar lançando, pessoal, um curso de formação de preço. Certo? Vai ser bem legal, vai ser um curso que a gente vai ter, você vai entender as nomenclaturas, como você formar seu preço, né? Como também lembrar que a gente trabalha com consultoria, com mentoria, se você tiver alguma dúvida, saber como é que é, fala comigo no direct, né? E também, eu queria saber o que é que vocês acham da gente também estar lançando, fazendo aqui, eu queria que vocês colocassem aqui qual é a maior dúvida de vocês? Qual é a maior necessidade? Tem algum assunto específico que vocês querem que eu traga? Porque, como eu falei, a gente está aqui desde o começo, o meu maior objetivo é o quê? É trazer conteúdo para você, né? É trazer o quê? É fazer seu crescimento, é que você consiga lucrar mais, que você consiga identificar o que é cada coisa, o que é cada entrada, o que é cada saída. Então, o objetivo é esse, é fazer você crescer. Então, o objetivo aqui da Finanças da Mari é o quê? Fazer você lucrar mais e fazer você crescer.
certo? Então, queria que vocês colocassem aí o que vocês querem, qual assunto que vocês querem que eu traga aqui, e falar que breve eu vou estar trazendo aqui o curso de precificação. Vou colocar mais uma pergunta aqui, viu? Bora lá. Pronto, uma pergunta bem legal aqui. Você sabe calcular a margem de lucro do meu pet shop? Muito bom, pergunta aqui excelente também que chegou aqui na caixinha pra gente. Primeira coisa, para você tem que entender, certo? Se você tem um pet shop, né, você trabalha com serviços, você trabalha também com vendas de produtos, você precisa entender, para você calcular a margem, você tem a margem que a gente chama margem bruta e a gente tem a margem líquida, né? Ou seja, para saber o lucro líquido. Como é que eu faço para saber essa minha margem de lucro? É você realmente fazer a questão da sua DRE, é você saber se você tem lucro ou prejuízo. Como é que você vai saber, certo? Se você vende pet shop, você vai ter que registrar todas as suas vendas no pet shop, tosa, vacinas, os produtos tais, remédios, atendimento veterinário, vamos supor que você tem também, certo? Que você tem isso também. Então, você precisa fazer esse registro dessas entradas, né? Lembrando que para isso, pessoal, você pode usar planilhas, você pode usar sistema, né? Você pode trabalhar com isso, mas você precisa ter esses registros. Nem que seja no livro caixa, né? Que eu acho que a Diana até comentou que no começo ela usava o livro caixa. Então, você precisa ter essas entradas. E depois você tem que ver quanto é que lhe custou para você vender isso, né? Quanto é que lhe custou para você fazer o serviço de tosa? Ah, eu gasto tanto de shampoo, eu gasto tanto da energia, eu gasto tantos minutos com o meu funcionário, ou seja, quanto é a hora do meu funcionário, ou seja, você precisa tirar todos os seus custos variáveis, ok? Que aí depois disso você vai ter o que? A sua margem bruta, seu lucro bruto. Por que é importante você saber essa margem bruta, esse lucro bruto? Porque, pessoal, você precisa ter esse indicador para saber qual é o produto que você está vendendo mais, né? Você precisa saber como é que o seu negócio está. Esse indicador também vai servir para você calcular o seu ponto de equilíbrio, aquilo que a gente falou no comecinho da live. Então, depois disso, você que tem um pet shop, você vai tirar o quê? Você vai tirar suas despesas fixas, né? Aquilo que eu falei. Vamos supor, o aluguel do ponto, o salário da administração, não o pessoal que está na produção, mas o salário da administração, né? A sua energia, a sua água, ou seja, aquela despesa fixa que eu já venho falando, né? Que é aquela despesa que você tem ou não. Mas para isso, mais uma vez, eu toco nesse ponto. Por que eu estou falando desse ponto? Só um minutinho aqui. Porque você precisa ter o controle da sua empresa. Então, como é que você pode estar fazendo isso? Primeiro, você está seguindo aqui a Finanças da Mari, certo? Indicando aqui o pessoal da Finanças da Mari aqui que a gente está trazendo dicas, que você vai aprender aqui com a gente. Como também você precisa fazer esse registro, como também ainda tem uma possibilidade. Você pode estar terceirizando, galera, o seu financeiro. Vocês sabiam que vocês podem estar terceirizando o financeiro? Ai, Mara, eu não quero fazer isso. Eu quero ficar só na minha atividade fim ali e eu quero terceirizar. Você pode contratar serviços para essa terceirização, que a gente chama de BPO financeiro. Inclusive, a gente faz aqui da Finanças da Mari. Né? Se tiver interesse, fala comigo, entra comigo no direct. Então, para você calcular essa margem de lucro, você descobriu que é a sua margem bruta, né? Que é o preço das vendas menos os seus custos, vai dar a sua margem bruta, que é a margem de contribuição, e depois vai tirar seu custo fixo. Que aí você vai ter o seu lucro, você vai saber qual é a sua margem de lucro. Então, para isso, você que tem um pet shop, faça os seus registros, use ferramentas, tenha um bom plano de contas, separe todas as suas entradas e saídas e que vai dar tudo certo. Bora lá. Mais uma pergunta. Bora lá. Pessoal que está aqui com a gente, eu queria que vocês falassem aqui qual é a dúvida, qual é o assunto que você quer que a gente fale na próxima live. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar.
Na primeira live, quem ganhou a mentoria foi a Bia. E na segunda live, quem ganhou a mentoria, que eu fiz o sorteio, foi a Lavínia, viu, Lavínia? Se você estiver aqui, fala comigo. Lembrando que a gente tem o quê? Mentoria, certo? Mentoria. E tem o quê? Sorteio de mentoria comigo, hein? Se você que está participando da live. Então, a Lavínia ganhou uma mentoria comigo. Fala comigo, viu, Lavínia? Vou já colocar. Mais uma pessoa entrando aqui. Oi, Sabrina. Oi, amiga! E aí, lá do Piauí, como é que tá aí? Amiga, fala pra gente como fazer investimentos, né, para o dinheiro lucrar, né? Eu sempre vejo na internet dicas, né, de aplicação no Tesouro Direto, né? Só que eu não entendo, eu não sei como é, e eu gostaria muito de fazer meu dinheiro render, né? Explica isso aí pra gente, Pronto. tá bom? Pronto, Sabrina, a gente... Eu vou ficar escutando, viu? Ah, não, fica aí, não sai não, fica aí. Ó, Tá certo. primeira coisa, obrigada, viu, Sabrina, aqui, por estar participando aqui, ó. Um beijo, saudade aí do Piauí, viu? Saudade, retorno, Saudade. viu? Não retornar, e venha pra cá também. Ó, Com certeza. essa parte de investimento a gente vai ter, agora no mês de agosto, uma live eu tô explicando só essa parte de investimentos. Mas uma primeira dica que eu faço para ti, Sabrina, é a seguinte. Porque depende primeiro do seu objetivo, é você ter um orçamento pessoal. Da mesma forma que eu peço, que eu falo, para a empresa saber o que entra, o que sai, você precisa entender, fazer o seu orçamento pessoal. Quais são as minhas rendimentos, quais são as minhas entradas, quais são as minhas despesas, ou seja, as minhas saídas recorrentes, quais são aquelas saídas que não são recorrentes, qual é o meu objetivo. Para a gente falar assim, o melhor é o tesouro, o melhor é uma renda variável, é uma renda fixa, tudo vai começar com o primeiro ponto. Qual é o teu objetivo? Não, eu tenho um objetivo a curto prazo de comprar tal coisa. Eu tenho um objetivo de meu dinheiro render para tantos anos. Eu tenho um objetivo de ter uma questão de ter uma aposentadoria. Tudo vai depender do seu objetivo, entendeu? É uma pergunta vaga, mas que depois a gente vai ter uma live também só falando sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu te digo é que você faça um orçamento, certo? Faça um orçamento. Se sobrou dinheiro, realmente não deixe esse dinheiro parado. Coloque esse dinheiro, nem que seja por enquanto que você não está aplicando. Você está deixando pelo menos ali naquela aplicação que tem no próprio banco, que fica gerando, que fica rendendo, né? Se você puder negociar com os bancos a questão de taxas, de tarifas, hoje nós temos vários bancos digitais, você tem a Sofisa, que você tem um CDB mais 110%, pelo menos estava, não sei se ainda está, né? Que você tem isso aí. Então, tem várias opções, mas a dica que eu dou é que primeiro você comece o orçamento, para depois, dependendo da sua necessidade, do que você quer, e aí você vai ver qual é a aplicação correta para ti. Mulher, pois me ajuda a deixar de ser lisa. Pode deixar, que foi uma dica aqui muito boa aqui pra gente, viu? Pois nos avise, viu, quando tiver essa live aí, tá bom? Aviso, com certeza. Um beijo, vou printa aqui a tela aqui, viu? Pra tu me marcar, viu? Obrigada também. Obrigada, amor. Beijo. Tchau. Beijo, linda. Olha aí, pessoal, que coisa legal aqui, né? Que a Sabrina deu uma ideia aqui maravilhosa. Para quê? Para a gente estar falando sobre finanças pessoais, né? E a gente vai trazer, sim, finanças pessoais. E a gente vai ter esse bate-papo bem legal. Inclusive, tinha uma pessoa que estava aqui na live, que eu não sei se ainda está, que é o Helder, que ele trabalha com isso. E ele até fez uma postagem bem legal de um livro, uma explicação de um livro. Não sei se você está aí, Helder, se tiver. Vamos lá, tem mais uma pessoa aqui. Vamos lá. Agora a Luciana aqui. Vamos ver aqui se ela está aqui. Mais uma perguntinha. A Luciana recusou, mas o que ela tinha colocado deve ter caído, viu? Então, pessoal, nós já estamos quase chegando no fim aqui da pergunta para a Mara. Oh, meu Deus, passa tão rápido, né? Muito bom, viu? Muito bom.
João Batista entrou aqui, o Leonardo, a Lei Holanda, coisa boa. Agora, antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu queria que vocês, para quem não printou ainda a tela, printem, me marca, bota a hashtag Finanças da Mari e bota o ganho aqui que vocês tiveram com essa live. E coloca aqui, pessoal, mais assuntos que vocês querem que a gente fale. Que a Sabrina deu uma dica bem legal para a gente falar aqui de finanças pessoais. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta que tem. Essa aqui eu acho que eu já respondi, mas vamos lá. Qual a diferença de caixa e lucro? Né? Caixa, pessoal, falar que caixa é as suas disponibilidades, é o que você tem disponível. É você pegar o dinheiro que você tem em caixa, é o pegar o dinheiro que você tem nos seus saldos bancários, PicPay, Mercado Pago, tudo mais. E lucro é o seu resultado operacional, ou seja, é o seu resultado econômico. A minha empresa é lucrativa ou não? O que eu vendo é lucrativo ou não? Certo? Então, lucro é uma visão o quê? Lucro é uma visão econômica, é você saber se a sua operação está sendo lucrativa ou não. E caixa é uma visão o quê? Regime de caixa, que a gente fala, é aquela questão do saldo, do que entra e do que sai. Então, são ambas ferramentas que você precisa utilizar, que você precisa analisar, certo? Então, essa é a diferença de lucro, essa é a diferença de lucro e caixa. Vamos lá. Agora eu queria que vocês falassem aqui qual foi o ganho que vocês tiveram aqui. Opa! Com a live. Foi só o filé, coisa boa, Rodrigo aqui sempre me acompanhando. Então, tá já acabando aqui a live, né? Lembrando que se você quer saber mais sobre fluxo, sobre pontos de equilíbrio, vai lá no meu IGTV que tá lá. Vou estar trazendo mais dicas. Tô com alguns projetos bem legais para o mês que vem. Segunda-feira nós vamos ter mais live também com Mari, live convidados. Toda segunda-feira e toda quarta-feira você vai entrar ao vivo e perguntar para mim a pergunta que você quiser. Você tem a oportunidade de se promover, falar do seu negócio, porque a gente tem que falar de empreendedorismo, pessoal. A gente tem que empreender, a gente tem que estar junto nessa. A gente precisa valorizar o pequeno empresário. Então, você tem uma oportunidade de estar divulgando o seu negócio e você tem uma oportunidade de perguntar para mim, fazer uma mentoria ao vivo aqui comigo, tirar a sua dúvida, que a gente está aqui para tirar essa dúvida, né? Aqui a Nila falou, também gostei. Maria Luísa falando, foi ótima. Coisa boa aqui, vocês que estão aqui com a gente, viu? Sempre nos acompanhando. E o Finanças para Mari é isso. A gente está aqui para isso. Lembrando Finanças da Mari, né? Eu boto, não é para Mari, não. É pergunta para Mari e Finanças da Mari. Eu erro, né? Ai, Jesus, eu erro. Ó, muitas vezes pensamos que o lucro é o nosso salário. Olha aí, que observação riquíssima aqui que a Maria Luísa falou. O lucro não é o seu salário. Lembre que o que sobra da sua empresa, você precisa reinvestir. Você precisa sempre estar investindo. Você pode ter participação nos seus lucros, pode. Alô, Giovanni, meu querido. Pode ter participação nos lucros da sua empresa, mas saber que o que sobra na sua empresa, pessoal, não é para você pegar e botar no bolso, não. Você precisa ter capital de giro. Você precisa reinvestir. Você precisa ter esse controle, né? Então, essa observação da Maria Luísa foi maravilhosa, né? E vamos fechar aqui com chave de ouro. E lembrando que quem estava aqui hoje, participou da live aqui, pergunta para a Mari, vamos ter um sorteio de uma mentoria. Já tivemos da Bia, já tivemos a Lavinha, e quarta-feira que vem eu vou trazer, certo? Mais uma pessoa que ganhou essa mentoria ao vivo comigo. Então, me segue. A gente também está com outras novidades, né? No nosso canal do YouTube, que a gente estamos trabalhando aqui. Vai ter muita coisa legal. E eu vou deixar aqui uma dica, pessoal, de um livro. Eu comecei a ler hoje, achei super massa. Não sei se vocês estão vendo. Atenção, o maior ativo do mundo, né? Hoje, com essa pandemia, com tudo isso que que a gente está passando, o cliente, a empresa precisa de ter a atenção do teu cliente, né? Do cliente. E aqui ela dá algumas dicas, né? O caminho mais efetivo para ser conhecido, gerar valor e para seu público e ganhar dinheiro. E aí, ó, deixo esse livrinho, essa dica aqui bem legal.
para você, como você ter atenção. Já vai acabar a live aqui, printa a tela, me marca, hashtag Finanças da Mari. E conto com você quarta-feira que vem. E amanhã eu trago mais dicas, bem legal, viu? Um beijo, muito obrigada aqui, a Iana aqui que tá falando, Maria Luísa, todo mundo.